E a gente vai adquirindo um monte de dor. Eu também estou sentindo cheio de problemas, cheio de dores. Queridos irmãos, quero ministrar uma palavra para vocês nessa noite. Nós encontramos dentro da Bíblia algumas palavras e alguns ensinamentos que a gente acha bonito, a gente acha interessante, e a gente admira. E tem algumas que a gente até fala sobre elas, mas a gente não consegue executar. A gente não consegue executar porque o nosso eu interior, muitas vezes, ele predomina a nossa vida. E uma dessas coisas é essa que nós vamos falar aqui nessa noite. Esse Salmo 86 é um salmo que ele vem falando muito comigo ultimamente. E o versículo-chave dessa leitura é o de número 5. Mas o que nós encontramos aqui em Davi, nessa oração, é uma oração de alguém muito angustiado, de alguém muito aflito. Então ele diz assim: inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve, porque eu estou necessitado e aflito. Isso aqui, irmão, é um clamor de alguém que está para lá de atribulado, de necessidade, e olhando para os lados não consegue achar solução. Então o único meio é clamar para aquele que ele é soberano e que pode resolver. Mas muitas vezes essa matéria que nós chamamos de corpo, muitas vezes nós não conseguimos esperar que Deus responda, e muitos acabam entrando em declínio, muitos acabam ultrapassando os limites, e acabam até mesmo se afastando. E o engraçado é que Davi, nessa expressão de estar muito aflito, de estar muito necessitado, ele expressou para Deus que ele estava numa agonia muito grande, e sabendo dos seus limites, que ele estava prestes a cometer uma loucura, e ele disse assim no versículo número 2: guarda minha alma, pois sou santo. Ó Deus, salva o teu servo que em ti confia. É uma oração desesperadora. Então ele está dizendo assim: olha, eu estou muito aflito, estou prestes a cometer algumas loucuras, mas guarda minha alma. Guarda minha alma, pois eu sou santo. Ó Deus, Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. E ele continua dizendo: tem misericórdia, Senhor, pois eu te clamo todo dia. Essa questão de misericórdia, irmão, digamos assim, que pensa numa situação que você precisa buscar do mais profundo da tua alma, para que você possa ajudar, para que você possa olhar para o outro e não ver você simplesmente você, mas ver você vendo o outro. Porque se eu for ver só eu, certo, o que é bom para mim, eu não vejo o que é bom para o outro, eu vou desgraçar com a vida do outro, eu vou acabar com a vida do outro, eu não vou estar nem aí. Então a misericórdia, quando a gente clama por misericórdia, a gente está pedindo o máximo do máximo de capacidade, de benignidade, de bondade. Eu estou pedindo para que Deus ele olhe para mim de uma forma diferenciada e resgata a minha alma, não deixando eu desamparado. Misericórdia, e só ela. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Irmãos,
Eu imagino Davi, ele estava enfrentando uma série de dificuldades, uma série de problemas, uma série de circunstâncias que um filho bebê que morreu, um filho adulto que lhe perseguia, não é isso? Uma batalha para vencer em guerra e vendo os soldados morrer, e a sua casa em grande turbulência. Mas o que nós precisamos entender é que quando essas lutas elas se agravam, quando vêm os problemas, quando vêm as grandes dificuldades, não tem para onde correr, não tem para onde você, não é o teu amigo, não é o teu irmão, não é ninguém. Somente Deus é que vai ter a capacidade de poder te sustentar. É por isso, o ano passado, que houve uma sequência de mortes de pastores, lembra disso? Que eles se mataram? Foi ano passado. Foi um ano retrasado, ano passado, coisa assim, no começo do ano. Acabavam de sair do culto, chegavam em casa e tiravam as próprias vidas. Você sabe por quê, irmãos? Quando você não tem nenhuma responsabilidade, se você está estressado, se você está nervoso, você bota para fora, você fala o que você deve falar, entendeu? Você ofende, é ofendido e não está nem aí, e você rasga o seu coração. Mas quando você tem uma certa responsabilidade, no caso de pastores, que acaba tirando a própria vida, porque ele começa a olhar para um lado para o outro, ele não pode expor o que ele está sentindo, ele não pode expor a dor que ele está sentindo, o problema que ele está passando, ele não pode falar para ninguém, e muitas vezes ele não pode falar nem para a esposa, e aí ele começa a guardar aquilo para ele, vai chegando a certa hora, que é como se fosse uma granada, que se puxa o pino, e depois que puxa o pino, aí não tem mais jeito, né? E aí ele se sente assim, eu não posso falar, não tem ninguém para se abrir. E aí ele olha para um lado, olha para o outro e fala assim, a dor é tão, irmãos, eu sei que vocês não fazem ideia, né? Mas a dor é tão grande que aí o que eles pensam? Vou tirar a vida porque eu não aguento mais. E aí, quando acontece isso, foram uns 3 ou 4 pastores, uma pastora, uma coisa assim, 2 pastoras. 2022, né? E aí as pessoas começam a falar, mas não era pastor, não era isso, não era aquilo, né? E por quê? Mas, nossa, e nenhum deles eu condenei. Tirou a vida, vai para o inferno. Não é bem assim que funcionam as coisas. Existe uma série de circunstâncias, existe aquela questão de ter misericórdia de quem quiser ter, um monte de coisa, entendeu? Precisa ver o que aquela pessoa está passando, o que ela estava enfrentando. E nós, como ser humano, a gente tem um limite. A gente vai aguentando, mas chega uma certa hora, dependendo da tua posição, você não vê saída. Você olha, você fala assim, vai se escandalizar, você olha, tem um monte de gente na sua aba, que se você cometer um deslize, muita gente vai se escandalizar, muita gente vai cair, vai ser então, o que eles fazem? Eles assim, vou tirar a vida porque depois as pessoas, você que vai criticar, mas aí já não está mais presente. Eu não estou mais presente para poder. E aí acaba fazendo isso. Aí com a ajuda do inimigo, né, faz isso mesmo, porque eu já passei por esse processo antes de ser crente, né? Já tirei a minha vida. É que a angústia é muito grande, a dor é muito grande. Você deita para dormir e você não consegue dormir porque aquilo fica te atormentando e você fica pensando assim, como eu posso resolver isso? E você não acha uma saída, porque, irmãos, pensa assim, olha, você administra uma igreja, não vou dizer, porque a nossa igreja ainda é pequena, mas você administra uma igreja como a gente estava administrando há pouco tempo atrás, que tem um monte de gente com um monte de problema. Eles vêm para resolver o problema deles, mas eles nem fazem ideia, que nem querem saber se você tem problema, se você tem dificuldade. E se você tem problema, se você tem dificuldade,
Para quem que você vai falar? Você vai chegar e abrir o jogo para a igreja, olha, estou passando por essa dificuldade, eu não estou... Tem como. E aí, vem a depressão, aí vem o estresse. Se você sair pelas ruas da cidade e começar a investigar a vida daquelas pessoas que moram na rua, aquelas pessoas que são drogadas, aquelas pessoas que, sabe, viram andarilho, você vai descobrir que ali, meu irmão, tem muitos médicos, tem muitos pastores, homens conhecedores da palavra, evangelistas, missionários, que estão lá, sabe? Aí, além da responsabilidade do trabalho, por trás disso ele tem uma família, né? Ele tem parentes. Quando aconteceu aquele episódio com o pastor Eli, foi uma paulada muito grande, porque no momento ele vinha passando por certas dificuldades e ele não podia se abrir. E quando ele decidiu que ele queria ser feliz, ele não pensou na consequência do que ia ser. Sabe o efeito dominó? Ele não pensou, ele só pensou assim, eu. Mas por detrás disso, dessa felicidade dele, veio a tristeza e a desgraça de muita gente, que não tinha nada a ver com isso. Não tinha nada a ver com os problemas da família dele que vinha se arrastando por muito tempo. Aí foi uma decepção muito grande, não só para a família dele, como esposa e filho, mas como a mãe dele, que admirava muito, é meu filho, né? Para os irmãos, que admiravam ele, grande homem de Deus, e a igreja, e os obreiros que estavam abalizados na estrutura, na confiabilidade e na autoridade que ele tinha. Então foi muita gente decepcionada, muita gente machucada, e causou um grande transtorno. Então, mas a gente não consegue mensurar isso, porque muito tempo antes de acontecer isso, já existia um problema lá. A gente percebia no convívio, na forma que ele tratava a esposa. Quando a gente ia na casa dele, por algumas vezes almoçar na casa dele, então a gente via que alguma coisa lá dentro não estava batendo, né? Mas aí ele vai falar para quê? Quando a gente sai para a convenção, então ele se abria algumas coisas, algumas coisas ele falava do Senhor, está se passando assim, está assim, eu falo, pastor, o nome de Deus, né? Dá para dar mas tem hora que não dá não, tal. Então, irmãos, a gente subjuga, a gente julga, a gente critica, a gente condena, né? A gente coloca um peso, a gente coloca um jugo nessas pessoas que eles acabam espanando de vez, desaparecem, não vai mais, sabe? E aí outros, como já falei, acabam tirando a vida, outros se enfiam. A gente fala assim, mas ele não era algo de Deus. Mas se você for parar para analisar, essa parte aqui, Davi, ele estava no extremo do extremo. Ele estava numa situação já que ele não via saída para a sua vida. Então, essa oração aqui é a oração do angustiado. No versículo 5, ele vem dizer assim: pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para com todos que te invocam. Dá ouvido, Senhor, à minha oração e atende a voz das minhas súplicas. Sabe que assim, o desespero, não estou achando saída. A minha casa, ela tem que estar 100% estruturada. A minha vida espiritual tem que estar bem abalizada. No meu trabalho tem que estar tudo bem. Porque se não estiver bem, se alguma coisa der errado, toda a minha estrutura ela vai ser abalada. Você não vai conseguir chegar na igreja, adorar a Deus,
com perfeição. Você não vai conseguir nem mesmo ler a palavra de Deus e interpretar e entender o que Deus está falando, que aliás você nem vai entender o que Deus está falando, porque a tua mente ela vira a milhão. Ela sai fora dos controles, é uma coisa sem freio. Então, tudo que eu vou fazer, eu tenho que fazer pensando o que será bom para mim e o que será bom para aqueles que estão abalizados em mim, para aqueles que dependem de mim. Porque se eu pensar só em mim, vai ser um grande desastre. Então tem que estar amplo para todos. E aí você vê lares destruídos, você vê pessoas. Tem uma certa vez, irmão, alguns anos atrás, eu não me lembro bem, mas acho que foi no ano de 2007, eu comecei a passar por um processo de dificuldade no trabalho e alguns desajustes, e eu comecei a ficar estressado, comecei a entrar no estado de depressão, acúmulo de serviço, e foi indo, até um certo dia que eu me lembro que eu perdi o descontrole, e eu quis pular de onde eu estava, eu comecei a bater a cabeça na parede, fiquei totalmente desnorteado, e as pessoas ficou assustado comigo. Cheguei a parar o carro uma vez no centro de São Paulo, parei assim no centro. Falei para o rapaz assim, não queria saber se ele sabia dirigir ou não. Falei, o carro está aqui, mas eu não sei dirigir, não tenho carta. Falei, não quero saber. Estou pegando o metrô e vou para minha casa. Trânsito parado, certo? E aí, duas coisas precisam ser revistas. Primeiro, você tem que entender que você não está muito bem. Procurar um profissional e se cuidar. Segundo, você tem que fazer uma autoanálise da sua vida, e respirar fundo e não agir no ímpeto da sua vontade, do seu desejo. E Davi, nesse momento, ele já não tinha mais aonde recorrer, então ele estava dando uma pausa nos seus afazeres, porque ele era rei, tinha um monte de gente olhando para ele, tinha um monte de gente na aba dele, e ele não poderia cometer nenhum deslize. Então ele estava dando uma pausa, e ele aqui agora então apresentou a Deus, somente a Deus, todos os seus problemas, pedindo a Deus como ele poderia sair dessa, sem que ele cometesse nenhum deslize, sem que ele desagradasse a Deus, e sem que ele pudesse sair fora da presença de Deus e continuasse fazendo o que era incumbido a ele fazer, que era o papel de um rei. Então, a sua oração é desesperadora. E ele diz assim no versículo de número 7: no dia da minha angústia, clamarei a ti, porquanto me responde. Sabe assim, já aconteceu alguma vez na tua vida que você está falando com a pessoa não responde, você fica na agonia, você fala e a pessoa fica no silêncio, Duas coisas que você precisa entender. A primeira se a pessoa não está respondendo, é porque se ela for responder naquele momento, a coisa vai ficar pior do que está. E talvez a tua pergunta seja uma pergunta que você está querendo saber, Você está falando num tom que ele acha melhor não falar nada, porque se ele for responder o que você está querendo que ele responda, tu vai ficar ainda muito mais nervoso, tu vai ficar muito mais estressado ainda, Naquele dia que eu falei que eu bati a cabeça na parede, as pessoas me pegaram, colocaram dentro do carro e me levaram para casa. Aí eu entendi que eu precisava de cuidados, Então, como naquela época não tinha assim uma medicina avançada, não tinha nada, e Davi, ele era muito temente, ele chega a citar isso, que ele falou assim: olha Deus, guarda a minha alma, porque eu sou santo. Ele
dizer, ele tinha temor, ele tinha respeito por aquilo que Deus tinha confiado na mão dele. É por isso que você vê muitas pessoas hoje. Eu estava falando ontem com o irmão Barbosa, aqui da loja da Grande Construção, porque ele comprou um ar condicionado do falando com o pastor. E ele comprou esse ar usado, mas o ar está muito detonado. Quando eu vi o ar, eu falei, mas é esse aqui que vai instalar? Eu falei assim, tomara a Deus, vamos pedir a Deus que funcione. Não, mas o pastor que veio para mim de confiança, ele falou que está funcionando. Eu falei, mas está com a carga de gás? Não, ele recolheu. Então tá bom, vamos instalar isso aí. Aí instalei, quando eu fui ver, abrir os registros, não tinha uma gota de gás. Né? Aí ele falou assim, meu irmão, não tem, eu estou fazendo um filme aqui, eu mostrando que não tem. Daí eu vou ter que cobrar a carga. Não, mas eu vou falar com o irmão, porque o irmão é bem de palavra e tal. E aí começou a ligar para o pessoal não respondia. Aí quando foi ontem, né, ele conseguiu o telefone de um outro abençoado que apresentou ele. E aí a pessoa falou assim, ó, quer ar-condicionado com gás? Vai comprar na loja. E aí ele ficou muito estressado, já falou um monte, xingou, cara, perdeu a linha, entendeu? E aí a gente vai pensar assim, poxa, né, o irmão não devia ter falado de né, xingar, falado de palavrão, e perder a estribeira, mas ele falou assim, pastor, desde a hora que o senhor me falou, que eu vi mandando mensagem, Deus me responde, e agora depois ele vai e me fala uma coisa dessa, eu fiquei fora do meu natural, né? Então, chega uma certa hora que você acaba explodindo, mas ele tinha essa condição e nada lhe agravou a mais, né, com relação a pessoas, porque também ele não tinha responsabilidade nenhuma, diferentemente de alguém que está, por exemplo, a irmã Marlene faz parte da geração, né? José faz parte da geração, tem gente olhando, né, para a gente. E aí, se você comete um deslize e faz alguma coisa, mas olha, a primeira coisa que vem, se é pastor ou não é pastor, se é dirigente de oração, não é dirigente de oração, né? Se é missionário, não é, mas não é missionário, e aí? Como é que faz? Então, eu preciso analisar muito bem o que tem, o que está por trás daquela atitude. Quando eu era mais jovem, tinha uns 28 anos mais ou menos, assisti um filme com o Michael Douglas, intitulado Um Dia de Fúria. Já assistiu, né? Esse filme nunca esqueci, porque retrata uma realidade muito grande. Um camarada super calmo, está bem, mas de repente as coisas desandam na casa dele, não é isso? Aí ele chega no serviço, alguém dá umas patadas nele, ele perde a estribeira, sai do trânsito, alguém dá umas buzinadas na hora dele, ele perde totalmente a linha, fica furioso, aí começa, ele cometeu uma série de desatinos, exatamente, essa é a palavra correta, de desatinos. Aí ninguém nem mais pode olhar para ele, ou já está ignorando. Realmente um dia de fúria. É por isso que você vê muitas pessoas assim. Tem gente que dá facada no outro, dá tiro, né? Tem gente que bate o carro no outro. E você fala, mas por que você está doido? É essa a situação. Então, eu lendo essa passagem, eu comecei a entender que o desespero de Davi era tão grande que ele resolveu colocar tudo aquilo que ele estava sentindo em cima de uma oração, tentando aliviar aquela angústia que estava na sua alma. No versículo 8, ele vai dizer assim: entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem as obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome, porque tu és grande e opera maravilha, só tu és Deus. E aí, encerrando no versículo 11, que foi o último versículo que nós lemos,
Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Sabe o que é isso, irmão? É você olhar para você, saber que você está a um fio de cometer grandes loucuras, e você olhar para Deus e falar assim: olha, Deus, eu não posso, não me deixe, firma os meus passos, guarda o meu caminho, rege a minha vida e mantenha o meu coração no temor do Senhor. Aleluia. É por isso que muitos pastores eles conseguem manter, eles conseguem, sabe, sobressair, e muitos não, muitos entregam a carteirinha, muitos entregam, sabe, desistem de tudo e voltam a Senhor. Porque o labor do dia a dia, as batalhas, as dificuldades, e parece uma coisa, parece que quando as coisas começam a desandar na tua casa, começa a desandar no teu trabalho, começa a desandar entre os teus amigos, não é isso? As coisas, os teus objetos começam a dar problema. Eu estava ministrando aqui, eu falei de uma irmã, né, que me ligou: pastor, ora por mim, porque eu estou assim, entendeu? A minha cabeça está explodindo, começou a me dar uma dor na perna, começou a me repuxar a perna, que veio para a coluna, entendeu? Agora está doendo na barriga, e aí para piorar, meu chuveiro queimou, e aí eu fui tomar banho no chuveiro, começou a sair fumaça, aí lascou porque o gás acabou, e o fogão ficou acendendo só uma boca. Quando fui ver, a geladeira do problema, descongelou tudo a geladeira, e começou, de verdade. Eu comecei a olhar assim: meu Deus, ficou alguma coisa que não tivesse dado problema na sua casa? Não, porque a minha filha mais velha deu um surto e ficou estrebichando, parecia que estava endemoniada, não sei o quê. É aquele dia que o inimigo, ele fala assim: olha, eu vou jogar tudo. Alguma coisa tem que afetar. E aí nós precisamos estar naquela segurança, né? Deitado em paz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, por amor do teu nome, refrigera a minha alma. Porque se não for assim, irmão, eu não vou conseguir. Aí o versículo 12 diz assim: louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Sabe o que é esse aqui, irmão? Versículo 12, já é o alívio. Ele fez todo um desabafo, já é um alívio, já é gratidão. Aleluia. Porque apesar de tudo, eu tenho que ser sempre grato a Deus. Eu tenho que ser grato a Deus, porque muitas vezes, se não está dando certo no trabalho, mas eu tenho que ser grato, acreditando que amanhã será um dia melhor. Aleluia. É isso? Sabe aquele dia que você vai fazer a chapinha no cabelo e você coloca o próximo lado, e quando você dá a primeira puxada, vem o chumaço do cabelo entendeu? Aí você fala assim: ai meu Deus do céu. Mas aí você não desiste de passar, não é isso? Você fala assim: não, a próxima agora vai dar certo. É isso. E assim vai. Então, eu já fui fazer comida, que eu botar a panela entendeu? E queimar, eu botar a panela de carne, queimar tudo. Eu falei: meu Deus, o processo de novo, dá vontade de pegar. Você pensa, sabe, vaiar a panela na parede, mas depois você pensa e fala assim: se eu vaiar a panela na parede, não vai piorar ainda, né? Verdade. É esse equilíbrio que tem que ter, né? Equilíbrio. Meu irmão estava arrumando uma bicicleta, meu irmão Abraão, mais sério, quase finalizando, não sei o que foi que deu errado. Ele catou a bicicleta, veio para cima e pá! Só viu roda voando e esfera, todo mundo danado. Eu falei: e aí? Você estava quase terminando, né? Mas por um descontrole, desequilíbrio emocional, né? A pessoa acabou. E eu já malhei prato no chão. Naquele momento você... E aí é que a gente tem que parar, sabe? Pensar e refletir
e dizer assim, olha, Deus, Ele é maior na minha vida, então livra a minha alma. Aleluia. E guarda-me, como o salmista disse. Eu acho engraçado que no versículo de número 15 desse mesmo leitura que nós estamos fazendo, ele faz uma expressão bem interessante, porque ele diz assim: mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso. E é engraçado a forma que ele expressa, falando assim, ó, e sofredor, e grande em dignidade, e em verdade. Ele expôs aqui todas as qualidades que um homem de Deus precisa ter. Ter compaixão, ser piedoso, ser sofredor. Deus é sofredor? Por que Deus é sofredor? Mas ele estava querendo dizer assim, olha, Deus, tudo que tem no Senhor, tem que ter em mim. E eu preciso fazer exatamente aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer, e eu não posso decepcioná-lo. Então, mas tu, Senhor, é Deus cheio de compaixão, piedoso e sofredor, grande em benignidade e em verdade. Aí ele diz: volta para mim mais uma vez, e tem misericórdia de mim, e dá fortaleza ao teu servo, e salva o filho da tua serva. Então, o que nós precisamos nesse momento é confiar em Deus, acreditar que tudo vai ficar bem. Aleluia, Jesus. Que Deus possa ter misericórdia de nós e que possamos entender melhor esse mistério de compaixão, de misericórdia, de ser piedoso, de ter vontade própria para isso e vencer esses obstáculos que muitas vezes é uma grande barreira para nós. Tem dias que eu, como falo aos irmãos, eu não sou de ferro e não sou nenhum super-homem. Tem dia que eu preciso respirar fundo, pensar bem. Já chegou momentos ali no serviço de eu, falar assim, brusco com os meninos e sair da sala, e depois eu volto. Aí eu aquele sorriso e falo assim: ó, gente, eu falei, mas estou voltando minha palavra atrás. Aí tem como perdoar, fala com brincadeira, aí eles, velho, a gente sabe da sua idade, né? Eu assim mesmo, você é meio doidinho, e aí fica tudo bem, mas é preciso você ter essa desenvoltura, essa disponibilidade de reconhecer. Aí é salvo pela idade, né? Pelo menos isso, né? Glórias a Deus. Vamos aplaudir Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Quinta-feira nós teremos aqui com o nosso grande culto.